boa tarde. Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 30 de abril, segunda-feira, vamos iniciar esta semana falando sobre um tema para lá de importante. Hipertensão arterial. Um mal que acomete homens e mulheres de várias idades. É a pressão alta. Você que está em casa sabe que sempre tem alguém, um familiar, um amigo que sofre de pressão alta. Então vamos tirar todas as dúvidas no programa do dia de hoje. Os abraços de hoje vão para a aniversariante, Ângela de Almeida. Ela é uma liderança importante do bairro Oscar Salazar, esse conjunto residencial maravilhoso. Ela que completou ontem mais um ano de vida, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande. Eu a chamo carinhosamente Dona Ângela, uma pessoa que eu conhecia muitos anos atrás, até fora da política, e sei o valor, o respeito, o carinho que ela tem para com todos os moradores ali do Oscar Salazar e também para com a minha pessoa. Parabéns, Dona Ângela. Sucesso, que Deus te abençoe sempre. Também para a Dona Luzia Nazaré Domingos Alves e seu esposo Laudemar, moradores lá do Jardim Centenário. E para Elza Penágio e seus familiares, moradores do bairro Monte Líbano. Vocês todos são merecedores dos nossos abraços. Você que me assiste todos os dias, principalmente. A sua audiência, o seu estímulo é que nos fazem estar cada vez melhor. A hipertensão, conhecida popularmente como pressão alta, é uma doença assintomática que atinge grande parte das pessoas. No Brasil, estima-se que 35% da população acima dos 40 anos sofre desta doença. Portanto, levar uma vida saudável é fundamental para se ter uma pressão estável. Como vocês veem, este assunto é de suma importância e por isso vamos conversar hoje com um médico cardiologista, nosso amigo, seu amigo, Dr. Marcos Paulo Tiguman. Boa tarde, Dr. Tiguman. Boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa para falar de um tema que é importante porque as pessoas só se dão conta muitas vezes já na complicação da hipertensão. Portanto, comece nos falando do ponto de vista cardiológico o que vem a ser hipertensão. Bom, a hipertensão é uma síndrome, quer dizer, é uma doença caracterizada principalmente pelo aumento da pressão do sangue dentro do vaso sanguíneo. Essa pressão aumentada dificulta a irrigação de alguns órgãos importantes e pode dar até uma hemorragia desses órgãos. Então, a hipertensão é uma doença, um problema de saúde pública. Quer dizer, então, que a hipertensão, quando o senhor fala que pode dar uma hemorragia, é o que popularmente a gente fala o derrame. Exatamente. Se não tratada, a hipertensão pode levar a algumas complicações. Complicações no próprio coração, nos rins, na circulação das pernas, no cérebro. No cérebro é um órgão que sofre muito com esse aumento da hipertensão. Se você tem um vaso, que é uma veiazinha que a gente chama popularmente, com o sangue ali dentro, e aumenta a pressão, ele estoura, ou ele entope, você tem o que a gente chama de um AVC, ou um derrame. Essa é uma das principais complicações da hipertensão arterial. Quer dizer, então, Dr. Marcos Tiguman, tem lá um vaso sanguíneo. Vamos imaginar como se fosse uma mangueira essa de aguar o jardim. Tem o vaso sanguíneo. Por dentro passa o sangue. E a mangueira passa a água. Quando a gente está aguando a planta, que a gente fecha um pouco aqui o bocal dela, espirra longe. Na veia a mesma coisa. Se tem uma pressão alta, ela pode dilatar e pode bombar mais rápido e pode inclusive se romper, dando esse acidente vascular, se for no cérebro, cerebral. Seria isso? Exatamente. Imagine a pressão da água, no nosso caso o sangue passando pelo vaso sanguíneo dentro do cérebro, e você aumenta aquela pressão, na água ela sairia mais longe, e dentro da cabeça não tem para onde aquele sangue escorrer, ele vai estourar. Essa é a complicação. Então vocês veem que realmente é perigoso.
E isso ocorre em todos os lugares, em todos os vasos sanguíneos, todas as veias, artérias. Quando aumenta a pressão da pessoa, que a gente mede a pressão, aumenta em todos os vasos ou só em alguns? Em todos os vasos são afetados. Então, principalmente nesses órgãos que a gente citou, o coração, o rim, os vasos da periferia, essa pressão aumentada vai fazer um mal para esse órgão, né? E a pessoa vai ter as consequências dessas complicações. No coração, por exemplo, pode ter um infarto, pode ter uma dilatação do coração, ele fica enfraquecido, dilatado e dá insuficiência cardíaca. No rim, ele pode perder até o rim e, de repente, ir para uma diálise. Então, a hipertensão pode dar todos isso, porque o vaso carrega o sangue e vai para todos os órgãos. Realmente é perigoso. E as causas? É verdade, as pessoas em casa sabem, a gente ouve desde pequeno, que o sal pode aumentar a pressão. Quais seriam as causas da pressão, Dr. Marcos Tchugman? Bom, 90% das hipertensões ou da pressão alta não tem uma causa definida. Dentre os outros que têm uma causa, o rim e os problemas endócrinos são os principais. Mas a maioria não se sabe a causa, só sabe que tem e tem que tratar. Existem algumas coisas que complicam uma pessoa que tem uma propensão a uma hipertensão arterial, uma pressão alta. O uso do sal, a falta de exercícios, a obesidade, a doença como um diabetes não tratado, a história de antecedentes familiares, né, também são coisas importantes. Tem uma gama de situações que podem complicar quem já tem alguma propensão à hipertensão arterial. E o que a pessoa que está em casa agora, ela pode estar pensando, será que eu tenho pressão alta? Quais seriam os sintomas? O que ela vai sentir? Ela vai ter dor de cabeça, ela vai sentir batedeira no coração? O que ela sente como sintoma de pressão alta? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa só vai procurar saber se tem pressão alta ou medir, aferir a sua pressão, quando sente alguma coisa. Mas a maioria das pessoas não sente absolutamente nada. E ela pode ter um derrame, estourar a veia da cabeça, sem sentir inicialmente nada. Então é importante, primeira coisa, você ir a algum centro de saúde ou ao seu médico e verificar o quanto mede, o quanto vale, o quanto está medindo a sua pressão arterial. Depois, você fazer uma série de exames para detectar se aqueles órgãos principais foram atingidos ou não. E daí partir para o tratamento. Quer dizer, então, que muitas vezes a pessoa não sente nada e já está com pressão alta. Exatamente. Então, às vezes a pessoa está com pressão muito alta e não sente absolutamente nada. Inúmeras vezes a gente já tem no pronto-socorro pessoas com derrame ou com infarto ou com outra complicação e que nunca tinha sentido nada, mas também nunca tinha verificado. Então é importante isso. É importante medir, porque a gente fala no popularmente tirar a pressão, que é um termo errado, que você não vai tirar a pressão, que você acaba morrendo se você tirar a sua pressão. Mas é o jeito da gente falar, popularmente, tirar pressão. Mas medir, aferir a pressão é um hábito que o brasileiro e quem está nos assistindo tem que ter, né? Você tem uma ideia de que metade das pessoas que têm hipertensão, que têm pressão alta, nem sabe que tem. Dos que sabem, metade não trata. E dos que tratam, metade trata errado. Então, é perigoso. Então é importante que você possa medir, aferir, tirar, se você quiser falar assim, a pressão. Esse cara que fica, vai tirar, mas isso é besteira. O importante é ir lá e medir no aparelhinho para ter a certeza. Dr. Marcos Tchugman, hipertensão tem cura? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. E o tema hoje, fantástico. Estamos falando sobre hipertensão. Sabe o que é isso? Pressão alta. A pressão arterial alta. Ela leva a vários problemas que são graves, podendo até tirar a vida, porque a pressão alta, se não bem tratada, se não diagnosticada, pode evoluir para um derrame cerebral, pode evoluir para um infarto, para uma lesão renal grave, pode levar até a morte. Então, é importante que a gente continue falando desse tema, e é um pedido que o pessoal da terceira idade sempre me faz em todas as ocasiões que encontram comigo, porque eles assistem muito o nosso programa, você em casa sabe disso, você que é da terceira idade, que a gente chama de melhor idade, e para ser melhor idade a pressão tem que estar boa. Por isso estamos hoje aqui com um cardiologista, nosso convidado, amigo, ele que sempre tem feito bem também para as pessoas, enquanto médico, enquanto cidadão,
Dr. Marcos Paulo Tiguman. Dr. Marcos Tiguman, eu lhe perguntei no bloco anterior e as pessoas em casa no Mato Grosso do Sul querem saber. A hipertensão, a pressão arterial alta, tem cura? A hipertensão, a pressão alta, ela é controlada. Então, se você tem hipertensão, você tem pressão alta já diagnosticada e com um medicamento, você não pode deixar de tomar um medicamento, porque isso vai fazer uma descompensação, um descontrole da sua pressão, levando a complicações. Então, a hipertensão não tem cura, ela tem um controle. Qualquer episódio de elevação da pressão já significa um hipertenso? Por exemplo, você está passando por um problema, um estresse, ou você leva um susto, chega lá no médico ou em algum local, mede a sua pressão. Ela dá alta. Isso já te fideliza como sendo um hipertenso ou tem que ser feitos os exames e o acompanhamento? Com certeza tem que fazer um controle melhor da sua pressão. Então você, às vezes só por ficar um passão nervoso, você já pode aumentar a pressão arterial. Então o importante é você procurar um médico que possa diagnosticar se você tem ou não essa hipertensão, essa pressão alta. Você tem que medir várias vezes essa pressão arterial, ela tem que estar acima de 12/8 e de preferência acima de 14/9, que é o limite da nossa pressão arterial. Daí para baixo já está normal. De repente você relaxando, você melhorando esse estresse, você pode estar com a pressão já normalizada e não precisa tratar da hipertensão arterial. O que é mais grave? Porque as pessoas em casa, às vezes, elas falam assim, nossa, a pressão da minha vizinha chegou a 20, doutor Paulo. 20 de pressão, mas por quanto? Ah, não sei, mas chegou a 20, estava gravíssima. É a pressão, a primeira que a gente chama, que é a mais grave, ou é o segundo? Porque a gente pega 12/8 como sendo uma média mundial de pressão normal, mas a criança... E eu como pediatra e o Dr. Marcos Tiguman também como cardiologista, nós sabemos que a criança tem uma pressão menor. O próprio aparelho de medir a pressão da criança é diferente, o manguito ele é menor, né? Mas o que é pior? É primeiro dado da pressão que está muito alto ou é o segundo? É importante isso, porque os dois dados, as duas pressões, a sistólica e a diastólica, a primeira e a segunda, são importantes, é um conjunto, né? Então, você estiver acima de 14 com uma primeira pressão, você já é hipertenso. Se você estiver acima de 10, né, acima de 9 da segunda pressão, você já é hipertenso, independente de uma ou da outra. Se estiver acima de 14, é hipertenso. Ou acima de 9, também já é hipertenso. Se você estiver acima de 18, você com certeza precisa procurar um serviço de emergência. Então, 20 é absurdo, você não pode estar conversando, você tem que estar lá ou numa sala de emergência ou já fazendo um tratamento. Prestaram atenção? Você que às vezes fala assim, não, minha pressão tá boa. Quanto? 17/11. Não tá nada bom não, amigo. Vai para o hospital, vai para um posto de saúde, que a sua pressão, se subir um pouquinho mais, pode te levar a uma complicação, né, doutor Marcos? Exatamente. Então tem que controlar, tem que estar olhando. Existe tratamento para melhoria, não tem para cura. Como que é esse tratamento? Explica um pouquinho para o nosso telespectador. Existem duas coisas. Um tratamento não medicamentoso, que é fazer exercício, acabar com a obesidade, diminuir a ingesta de sal e de açúcar, diminuir os alimentos gordurosos, né, fazer um acompanhamento contra o estresse, fazer o tratamento das doenças que você porventura tem. Isso tudo vai colaborar. Pode não acabar com ela, mas melhora bastante. E fazer um tratamento medicamentoso, se assim for importante dentro do seu quadro todo. Se for do medicamento, existem medicamentos de várias classes para serem adotados, e às vezes você tem algum sintoma que pode melhorar. Então o acompanhamento dessa hipertensão, dessa pressão alta com o medicamento é importante. Importante a adesão, é você dizer, eu sou hipertenso, eu tenho pressão alta e eu quero e vou tratar. Estão vendo? É um especialista dando as informações, o sinal de alerta, a importância para um bom tratamento. Porque tem muita gente que começa o tratamento, para porque acha que já está curado, e depois a complicação vem a todo galope e não dá tempo de fazer muita coisa. Dr. Marcos Tiguman, é possível prevenir a hipertensão, quem está nos assistindo em casa? Se você fizer um exercício, emagrecer,
né, se alimentar de uma forma mais adequada, com produtos mais naturais, menos enlatados, menos embutidos, menos gorduras de carne, né? Aqui para nós, um churrasquinho, né? E se você fizer tudo isso, você tem uma possibilidade de não ser o hipertenso que você pensa que é. Mas só um acompanhamento médico, uma orientação, pode determinar se você tem que fazer o tratamento ou não. É verdade que o cigarro também é um vilão para a pressão? Sem dúvida. Eu acho que eu colocaria o estresse, o cigarro e o sal como vilões muito grandes para se estabelecer um quadro de pressão alta. Vocês estão vendo? Essa porcaria desse cigarro não serve para nada. Nem para pressão, nem para o pulmão, nem para nada, para nada. É porta de entrada para as drogas, para os jovens, é só complicação. Bebida alcoólica e cigarro não serve para nada. Até a bebida alcoólica para pressão também não é bom, não. Então tem que tomar cuidado, senão você acaba entrando por um caminho que não tem volta. Dr. Marcos Tiguman, quero agradecer a sua presença, suas informações foram preciosas para o nosso telespectador, que este ano o senhor possa ter êxito na sua vida familiar. Ele é casado com uma pessoa maravilhosa, tem um filho lindo, é meu paciente no consultório, o Gui. Gui, um beijo no seu coração. E que o senhor possa ter êxito também, ele quer ajudar a nossa cidade, sendo candidato a vereador, um homem sério, íntegro, que possa ter êxito também nessa empreitada, porque precisamos de gente séria, honesta como o senhor. O programa está sempre de portas abertas. Muito obrigado, Silvio. Eu queria mandar um abraço a todos e estar à disposição de você, dos seus ouvintes, seus telespectadores, e dizer que é importante então você se diagnosticar a sua pressão, né, saber se tem hipertensão e tratar convenientemente. Estamos às ordens. Muito obrigado. É isso aí. Dr. Marcos Tiguman é uma referência na cardiologia, na conduta, na ética. Mais vezes estará aqui para falar sobre cardiologia, sobre outros assuntos importantes que vocês me pedem. Se você tem críticas, sugestões, denúncias, fale com a gente. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta, escreva para a Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. Lembre-se que o nosso compromisso é e sempre será de fé, de saúde e de pressão normal. Nada de pressão alta para o nosso telespectador. Vamos então para a reflexão do dia de hoje. A reflexão que todos nós esperamos. A reflexão que pode mudar o rumo das nossas vidas. Reflexão esta que tenho certeza que você possa estar aproveitando ao máximo. Vamos lá? Quando caímos num profundo abismo, Deus estende sua mão e nos tira de lá. Quando o calor da provação é grande, Deus dá a sombra de sua presença. Quando alguém diz não somos nada, Deus nos diz que somos mais do que vencedores. Quando se torna difícil caminhar, Deus nos carrega no colo. Deus nos dá tudo, mesmo quando achamos que Ele não está lá. Deus está ao nosso lado, nos amparando e nos guiando, porque Ele é o nosso Pai eterno. Como vocês veem, a presença de Deus em nossas vidas é fundamental para que possamos buscar a tão sonhada felicidade. Esse Deus que tudo nos dá, sem pedir nada em troca, é o Pai Celestial, é o Pai Eterno. É aquele que olha com os olhos de Pai, que nos ampara com os braços de Pai e que nos ama com o coração do Pai. Pense nisso. Entre no caminho, na verdade e na vida que Jesus Cristo deixou para todos nós. Porque aí, com certeza, estaremos no caminho do Pai. Mude de vida. Tenham todos um excelente fim de tarde. Uma noite pra lá de maravilhosa. E eu já vou aqui, junto com a minha produção, com o meu convidado, Dr. Marcos Tiguman, pedir a Deus que possa enviar, sabe quem? Você sabe, né?
Vocês têm me falado nas ruas, em todos os lugares, que os anjos de Deus estão sempre com vocês a meu pedido. E eu vou continuar sempre pedindo para que Deus envie os seus anjos para cuidar da sua vida, da sua família, para que nós possamos ter um mundo mais justo e mais igualitário. No programa de amanhã vamos falar sobre reabilitação vestibular. Fiquem com Deus e até lá!